Boa tarde, meninos e meninas. O professor Emerson. Estamos aqui para estar vivendo algo diferente, né? Porque através do que está acontecendo no nosso mundo, essa pandemia, fez com que a gente levasse a estar tendo mais aula afastado um do outro, né? Não presenciais aí, que de costume da gente. Estou com muita saudade de vocês, gostaria de estar na sala de aula, que era um meio mais fácil para vocês estar compreendendo, mas não dá para ficar mais parado, né? Espero que, com muita fé em Deus, logo logo isso passa e a gente pode estar aí junto e vamos se adaptar da melhor maneira que a gente pode no momento, né? Então, estou aqui para nessa nova realidade para tentar passar para vocês algum conhecimento, algumas experiências que não para complicar a vida de vocês, que já está complicado, né? E não fique com vergonha, não fique tímido, qualquer coisa, venham, fala comigo, não tem problema, não se estresse com o que a gente vai estar vivenciando a partir de agora. Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai estar vendo? Nós vamos estar vendo sobre o iluminismo. Enfim, o que é iluminismo? O iluminismo pode estar passando para a gente? O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime. Que antigo regime é esse? Algo que era existente antes do século XV e XIV mais ou menos, que era um regime de que pregava maior liberdade econômica e política. Essa tal liberdade que seria a intervenção do Estado no meio econômico. Então, o nascimento dele, onde houve as primeiras manifestações do que mais tarde viria a ser chamado de iluminismo e ocorrer em Países Baixos. Países Baixos, aqueles países de menor economia. Ainda no século XVII. Por essa época, ali havia mais liberdade de pensamento e de expressão do que qualquer outro país da Europa. Um dos motivos é que a forma de que o governo vigente era a república e não a monarquia absoluta. Nos Países Baixos, pode-se discutir, publicar tratados científicos como a Igreja Católica e a monarquia absoluta. Dois dos mais importantes percussores do iluminismo, dos pensadores, dos interventores, foi um pensador inglês, John Locke, e o filósofo francês René Descartes, que viveram alguns anos na Holanda, uma das províncias de Países Baixos. Qual o pensamento de Locke? Como é que ele pensava? O Locke era um pioneiro do pensamento liberal. Ele era tranquilo, tudo podia. Ele era bem mais tranquilo a acessar, ter um acesso a ele. E ele defendia a liberdade de consciência e a tolerância religiosa. E o direito de cada um escolher sua própria religião. Antigamente não. Você era obrigado a seguir uma religião que vinha de culturas familiares. Não. Ele deixou a liberdade de cada um seguir o que quer, seguir o que lhe der vontade. Ele propunha, que deu a ideia da separação entre a igreja e o Estado. Por quê? Porque são pensamentos diferentes, são vivências diferentes, são culturas que podem atrapalhar no meio de uma vivência entre um e a outra. Aí o inglês Isaac Newton também, ele teve um fator principal nessa separação, que ele também queria, mas de uma forma racional. Ele era um pensamento bem racional, como, tipo, as coisas é assim e assim tem que ser. Não aceitava meios de pessoas intervindo na maneira de que o Estado, a igreja poderia estar pensando. Então, a partir daí, começaram a se destacar entre os pensadores a passagem do século XVII para o XVIII, que era a necessidade da tolerância, o convívio em sociedade com o uso da razão, instrumento de conhecimento humano. Então, essa tolerância que teria que acontecer a partir de um pensamento de um com o pensamento de outro.
Aí, continuando, houve muitas revoluções, teve na a parte da inglesa, teve outras que não dá para explicar tudo, porque senão vai ficar muito grande para vocês o vídeo, vai ficar de muito ruim acesso. Aí lá mais na frente, nós tivemos a presença feminina no meio de algumas academias, que academias eram o quê? Meios de reuniões, onde eles se encontravam. Que lá na página, deixa eu confirmar aqui a página para vocês. Só um momento.